Olá pessoal, bom, nesse vídeo nós vamos mostrar aqui o PVS unifilado Searchlight, dos sinais Searchlight. Os sinais Searchlight são sinais com relés de aspecto, que nós temos dois tipos de relés de aspecto, o H2 e o SA. E o SA temos dois também, que é o de 110 e o de 12 volts. Mas nós vamos mostrar aqui o PVS e mostrar algumas particularidades aí em relação aos sinais Color Light. A numeração da via, nós devemos utilizar o mesmo método que nós fizemos no Color Light. Nós devemos ficar de frente para a menor quilometragem, que é sempre o lado esquerdo do PVS, a menor quilometragem, e o lado direito do PVS seria a maior quilometragem. Então, ficando de frente para a menor quilometragem, a linha da direita é a linha 1 e a linha da esquerda é a linha 2. Predomina a linha 1 subindo e a linha 2 descendo, tá bom? Bom, nas plataformas, como é que são feitas a identificação das linhas em plataformas? Nas plataformas nós identificamos elas por letra, Sempre a primeira linha aqui de cima é a linha A, aqui é a linha B, linha C e linha D, tá? Se tivesse mais linhas aqui, seria D, E, F e assim por diante, tá ok? Bom, quanto aos sinais, a parte de desenho dos sinais, utiliza o mesmo método, Ele tem que ficar de costa aqui para a linha, não pode ficar os aspectos virados aqui para a linha, tá bom? Então é assim que é feito o desenho. Aqui nós temos os sinais de mastro, Os sinais de mastro são os sinais principais que ficam nas linhas 1 e 2, na linha de movimento, e aqui são os sinais anões, que ficam nos desvios, Eles são anões justamente para não ter nenhuma interpretação errada do maquinista, Porque se fosse um sinal de mastro, ele podia pensar que era um sinal principal e o aspecto aberto para ele seria de reta a reta. Então são colocados sinais anões nos desvios, para não haver interpretação errada do maquinista. Sempre que ele receber um sinal anão, ele já sabe que vai fazer um cruzamento, tá ok? E nas linhas de movimento, que é a linha 1 e linha 2, todos os sinais são de mastro. Aqui nós temos os sinais com duas unidades, unidade A e unidade B. A unidade A é a unidade principal e a unidade B é a secundária. Nós nunca vamos fazer cruzamento com a unidade A, porque a unidade A só licencia reta a reta. E nunca vamos abrir reta a reta com a unidade B, porque a unidade B ela só licencia em cruzamento, só fazendo cruzamento, tá ok? Quando você tem um sinal com apenas uma unidade, ele não tem condições de fazer cruzamento. Se nem o sinal 1E, não tem como fazer cruzamento. Sinal 13D também não tem como fazer cruzamento. Os demais da linha corrida, nós temos como fazer cruzamentos. E nos desvios, como nós falamos, o sinal é baixo, que é para não haver essa interpretação errada aí dos maquinistas, Viu o sinal baixo, ele já sabe que vai fazer um cruzamento. Exceto uma condição ou outra especial, que é necessário colocar um sinal baixo, mas tem lá uma instrução explicando a ele os aspectos e para onde que esse sinal licencia, tá ok? Podemos ter pátios com sinais de apenas uma unidade, licenciando de reta a reta e em cruzamento. Porém, para cruzamento, esses sinais licenciam apenas com aspecto amarelo. O verde será apenas para reta a reta, ok? Então nós temos pátios com essa condição, em vez de ter duas unidades, ele tem apenas uma unidade. E todos os cruzamentos serão feitos com aspecto amarelo. Bom, quanto à numeração, nós já falamos anteriormente, como o lado esquerdo do PVS é o lado inferior, a menor quilometragem, e o lado direito a maior quilometragem, então a parte inferior, a numeração sempre vai ser menor que a numeração dos ativos na superior. Então aqui eu vou ter o sinal 1D, lá eu vou ter o 13. Aqui eu vou ter o 3, lá eu vou ter o 15. Porque nesse projeto aqui, ele reservou do número 1 ao 11 para colocar o número dos ativos aqui na inferior. Então, quantos ativos aparecerem, ele iria aumentar até o número 11. E do 12 em diante, ele utilizou para numerar os seus equipamentos na superior, tá bom? Nesse
nesse projeto foi feito dessa forma. Você vai encontrar em outros lugares onde, em vez de ser sinais ímpares, os sinais são pares também, né? Aqui ele numerou todos os sinais ímpares e todas as chaves pares, né? Foi a ordem que ele utilizou, ok? Bom, quanto ao licenciamento, 1D licencia para a direita ou para maior quilometragem e os sinais em E licenciam para a esquerda, para a menor quilometragem, ok? Então sempre vai ser assim, sinais em D licencia para maior quilometragem, sinais em E para menor quilometragem. Automático, como eu identifico se o sinal é controlado ou sinal automático? Todos os sinais CertLight controlados, ele tem essa pintura nos seus aspectos, né? Em seus aspectos. E os sinais automáticos, eles não têm nenhuma pintura. Então eu já sei que todos esses sinais aqui, eles são sinais controlados. E esses aqui são sinais automáticos. Controlados são aqueles que têm interferência do controlador. E os automáticos são aqueles que não têm nenhuma interferência com o controlador. Tá bom? Bom, e quanto à numeração do circuito de via, é o mesmo critério, né? Os tracks detetores sempre levam a numeração de uma das chaves ou travessão. No caso aqui, ele utilizou as chaves para numerar os tracks, ó, 4T, 6T, 12T e 14T. Tá? Então são os tracks detetores, né, que nós já falamos. Track detetor são aqueles que contêm chave em tua área, né, na sua área de atuação. Então o 4T, ó, ele pega daqui do 1D até um E, e dentro do circuito dele tem lá a chave 4 e o travessão 2. Então ele é um track detetor. A mesma coisa com o 6D, com o 12 e aqui com o 14. Os demais circuitos de via não são detetores, né? O padrão dele é utilizar a numeração do sinal. Então aqui eu tenho o sinal 1D, eu estou aqui com o track A1DT. Sinal 3, track A3DT. Aqui eu estou com o sinal 13E a 13E, que são os sinais de aproximação. Esse A anterior, antes da numeração, significa que é um track de aproximação. Tá? Aqui o sinal 1, ele botou um DAB, um DBT, um DAT, 15EAT, 15BAT, referente aqui ao sinal 15. Tá bom? Ele fez dessa forma. Utilizou o padrão de tracks detetores das chaves e não detetores dos sinais. Aqui eu tenho o 1419, ele referenciou aqui ao sinal de 1419, aqui 2419, referenciou também ao sinal 2419, podia ser 2416, podia ser fazer referência aqui, tá bom? Tá? Isso aqui são sinais de estrutura. Aqui um sinal com 2 focos, unidade A e B, e aqui um sinal com uma unidade ponto. O sinal ponto ele é utilizado para que não haja nenhuma interpretação errada do maquinista quando ele receber o sinal, a unidade B aberta e com ponto aceso. Quando a unidade B abre com um ponto aceso, indica ao maquinista que ele vai fazer cruzamento. Se eu não tivesse aqui a unidade A, ele não saberia se ele ia fazer um cruzamento ou ir de reta a reta, né? Porque estaria apenas um sinal aceso, então tem que ter lá o sinal ponto. Tá? A mesma coisa nos sinais de mastro. Se eu tenho um sinal de mastro e ele só faz cruzamento, eu tenho que utilizar o ponto. Tá? Para quando abrir aqui a unidade secundária, ele saber que vai fazer um cruzamento. O processo é o mesmo do sinal principal, né? Unidade B aberta com a unidade A em vermelho, ele sabe que vai fazer um cruzamento, né? Como aqui eu não tenho a unidade A, porque eu nunca vou reta a reta, para que eu possa usar o mesmo processo de um vermelho em cima e o aberto na unidade B, eu tenho que ter o meu sinal ponto, né? O meu aspecto vermelho aqui no sinal ponto, ok? Bom, e quanto aos aspectos, a gente pega aqui, vamos pegar esse sinal aqui, ó. Esse traço significa o vermelho, esse traço diagonal significa o amarelo e esse aqui reto significa o verde. Que a unidade B dão quantos aspectos? 3 aspectos. Aspecto nós já falamos. É a cor que o maquinista vê
do sinal. E aqui a unidade A, a mesma coisa, né? Você tem aqui o vermelho, o amarelo e o verde. Então a unidade A dá 3 aspectos. Esse anãozinho também dá 3 aspectos, né? Mesmo cruzando ele dá 3 aspectos. E esse daqui já dá 2 aspectos, o vermelho e o amarelo. A mesma coisa essa unidade B aqui, ok? Bom, aqui eu tenho os sinais automáticos, né, que nós já falamos, como ele não está pintado aqui, então esses aqui são sinais automáticos. Eu tenho 2 sinais automáticos de mastro e 2 sinais de estrutura, né? Aqui eu tenho o mastro e aqui a unidade, o aspecto vermelho, o aspecto amarelo e o aspecto verde, ok? Bom, então é isso aí que nós temos que mostrar aqui para vocês, do PVS, as particularidades. Agora nós vamos mostrar os desenhos, né, a simbologia direitinho com a foto, para que vocês possam associar essas simbologias com o equipamento físico mesmo. Bom, antes de chegarmos lá, nós vamos mostrar aqui os relés de aspecto, né? São justamente esses relés, ó, né, que são os SAs e o H2, os relés de aspecto vão estar aqui, ó, inseridos aqui nesses alojamentos, né? Então aqui eu teria 2 unidades, ou teria 2 H2 ou 2 SA, um aqui e outro aqui, tá? Aqui são os aspectos, que é o que está aqui, ó, nesse leque, que é o vermelho, o amarelo e o verde, né, que essa luz vai estar incidindo aqui e jogando esse aspecto lá para frente. Bom, então são esses relés que vão estar inseridos aqui nesses sinais aí, tá bom? Bom, aqui nós temos o SA. O SA nós temos 2 tipos de SA. Temos SA de 12 volts DC e temos SA de 110 de VAC. Qual a diferença entre os dois além da tensão? Né? Além da tensão é que o SA de 12 volts não tem essa bobina superior, tá vendo? E o SA de 110 ele tem a bobina superior, que é uma bobina que nós chamamos de bobina local. Essa bobina local, ela fica com tensão constante aqui, 110 volts, constantemente, independente da alimentação que esteja chegando aqui na alimentação de controle. Essa alimentação de controle é aquela que está verificando as condições lá no intertravamento, tá ok? Então aqui que você recebe a alimentação e aqui que é invertida a polaridade do relé para que ele possa dar o verde e o amarelo, tá bom? E sem alimentação aqui embaixo ele vai ficar no vermelho por gravidade, né? A própria gravidade vai jogar o leque aqui para a posição de vermelho. Aqui é a bobina de 12 volts, onde a alimentação, dependendo se eu tiver positivo aqui e negativo aqui, ele vai para o verde, positivo desse lado, negativo desse lado, ele vai para o amarelo, tá? Aqui eu tenho o H2, o H2 é a mesma coisa, aqui é a bobina, 12 volts, né? 12 volts DC, positivo aqui e negativo aqui, ele vai para o verde, e positivo desse lado, negativo desse lado, ele vai para o amarelo, tá bom? A diferença entre eles dois, além do H2 ser mais encorpado, né, vocês podem perceber que ele é um pouco maior do que o SA, né, é a lente do verde. A lente do verde aqui, ó, do H2, vocês podem perceber que fica do lado direito, a lente do vermelho fica no centro, obviamente, e a lente do amarelo do lado esquerdo. Lá no SA, a lente do verde ela já fica do lado esquerdo, a lente do vermelho no centro, que é a lente do amarelo do lado direito. Quando nós nos referirmos à movimentação do leque e o posicionamento do leque, né, no verde, no vermelho ou no amarelo, nós estamos nos referindo à lente, né, porque a lente ela está contida aqui no leque. Né, de acordo com a movimentação aqui do leque, você vai posicionar a lente sempre aqui no local onde está o vermelho, né? Ou o verde ou o amarelo, tá ok? Então o que faz com que eu jogue o aspecto lá para o maquinista é esse refletor aqui, ó. Esse refletor tem uma lâmpada de 12 volts em que você vai ser colocado aqui na frente, como está esse aqui, ó. Aqui já é o refletor colocado no SA. Essa lâmpada vai estar constantemente acesa e incidindo a luz aqui no vermelho, ó, porque o sinal está sem alimentação, então ele está aqui incidindo a luz no vermelho. Quando você alimenta aqui a bobina, esse leque se movimenta para cá ou para lá, né? Vai depender da polaridade. Então quando ele se movimenta para cá, para a direita,
esse verde vai ficar exatamente na posição que está o vermelho, fazendo com que a lâmpada incida essa cor, né, de verde lá para frente, para que o maquinista possa ver o aspecto verde. E quando eu inverto a polaridade aqui, o amarelo, o leque vai se movimentar para a minha esquerda, e o amarelo vai ficar na posição do vermelho aqui, né? Ficando na posição de vermelho, a lâmpada acesa vai refletir esse aspecto lá para frente, fazendo com que o maquinista veja o aspecto amarelo, tá? E quando não tem alimentação, por gravidade, o vermelho vem aqui para o meio e vai incidir lá para o maquinista o aspecto vermelho para ele, dizendo que é para ele parar, tá ok? Então é dessa forma que funciona tanto o SA quanto o H2, tá? Esse leque aqui se movimenta, tá ok? Bom, aqui nós estamos mostrando para vocês os sinais que vocês vão encontrar aí no trecho, né? A forma física deles aí no trecho. Esse aqui é um sinal color light que nós já vimos lá, vimos um modelo diferente, mas a função é a mesma. Você tem dois focos, sendo de baixo vermelho e de cima amarelo, tá? Essa seta aqui, que é quando eu tenho um sinal entre duas linhas, é colocada a seta para orientar o maquinista de que esse sinal licencia a linha aqui da direita dele, tá bom? Esse aqui é aquele sinalzinho anão que nós vimos lá no PVS, né, dos desvios. A seta é opcional, você pode utilizar ou não, é mais um reforço para orientar o maquinista. Aqui é um sinal de mastro com apenas um foco. Essa seta foram colocadas em alguns sinais, né, para reforçar a identificação do maquinista, mas a numeração aqui, ó, já está indicando que esse sinal ele licencia a linha que está à sua esquerda, né? Então pode ver que a numeração está colocada do lado esquerdo do sinal, então ele licencia a sua esquerda, tá? Aqui já é um sinal principal de mastro com uma manobra acoplado, né? Nós vamos ver muito isso aí também. E aqui já é um de mastro com 2 unidades. Você pode observar que a numeração está feita aqui do lado direito do anteparo, né? Então, se está do lado direito, esse sinal daqui licencia a linha que está à sua direita, ok? Aqui nós temos dois sinais de estrutura, sendo que aqui nós temos um sinal com apenas 2 unidades e aqui o sinal de estrutura com 1 unidade, ok? Aqui nós já temos o sinalzinho anão, são aqueles sinais que nós falamos lá dos desvios, né, que eles são anões justamente para informar o maquinista que ele só vai fazer cruzamento, que é um sinal de desvio. Aqui é a simbologia dele. Nós temos essa haste aqui pequena, né, menor do que a haste de um sinal de mastro. E aqui é um outro sinal com 1 unidade, né? Essa unidade ela só dá o aspecto vermelho e amarelo, e essa unidade dá os 3 aspectos, né? Dá o vermelho, o amarelo e o verde. E esses sinais estão representados aqui no desvio, ó. Sinal com apenas 1 unidade e 2 aspectos. E tem esse sinalzinho aqui com 1 unidade e 3 aspectos. Esses sinais estão representados aqui no desvio, né? Que são os sinais que só licenciam em cruzamento, ok? Aqui eu já tenho um sinal de estrutura com 2 unidades, sendo que as 2 unidades elas dão os 3 aspectos, o vermelho, o amarelo e o verde. A unidade A também, vermelho, amarelo e o verde. E aqui é a simbologia da estrutura, né? Esses sinais aqui estão representados, seriam esses sinais colocados aqui numa estrutura como essa, né? Então aqui você estaria representando um sinal com 2 unidades na estrutura, que seria esse cara aqui, tá? Aqui já seria o sinal com 1 unidade também em estrutura, seria exatamente igual a esse, só que não teria essa unidade aqui de baixo, né? Teria apenas 1 unidade, né? Informando que ele é um sinal de estrutura. Então daqui a estrutura, aqui a unidade e os aspectos, o verde, o amarelo e o vermelho, ok? Aqui nós temos 2 sinais na estrutura, sendo que os 2 contêm 2 unidades.
Esse primeiro tem a unidade A e a unidade B, que seria essa representação aqui na estrutura, ó, unidade A e unidade B. Esse aqui também teria duas unidades, sendo que a unidade superior seria uma unidade ponto. A unidade fica constantemente acesa em vermelho, para quando o maquinista receber o aspecto da unidade B, ele vai pegar a informação de que o sinal está vermelho sobre o amarelo, então ele já tem a informação de que o sinal vai fazer cruzamento, né? Então seria essa simbologia aqui, ó. Unidade A, ponto, constantemente vermelho, e unidade B, onde vão dar ou os 3 aspectos ou 2 aspectos, vai depender lá do sinal. E a representação é desse aqui, ó. Essas são as duas unidades, A e B, seria essa daqui, e esse aqui seria a unidade ponto com a unidade B, sendo que a unidade B só dá 2 aspectos. Então, quando o maquinista receber o aspecto da unidade B acesa em amarelo, por exemplo, ele vai ver que a unidade A está vermelha e a unidade B aberta, ele já sabe que vai fazer cruzamento. Então, essa condição é colocada sempre naqueles sinais que só fazem cruzamento, né, que são os sinais altos de mastro ou os sinais de estrutura. Aqui nós temos um exemplo do sinal de mastro com a unidade ponto. Por quê? Porque como ele é um sinal de mastro alto, e o maquinista receber o aspecto amarelo aqui na unidade B, ele já sabe que vai fazer um cruzamento, porque vai estar aberto aqui em amarelo na unidade D, de baixo aqui, e vai estar vermelho aqui a unidade C. Então ele já tem o aspecto vermelho sobre o amarelo, então ele já sabe que vai fazer um cruzamento, tá ok? Aqui já um sinal com a unidade principal, um sinal de mastro, e acoplado a ele um sinal color light, né, de manobra. Então essa é a simbologia de um sinal principal com um sinal manobra acoplado no mesmo mastro, um sinal searchlight com um sinal color light. Aqui está a simbologia, né? Aqui eu tenho a unidade principal e aqui eu tenho o manobra acoplado ao mesmo mastro da unidade principal. E essa simbologia está aqui, ó, né? Nós colocamos esse sinal aqui apenas para efeito didático, que aqui não seria um sinal desse tipo, mas para que vocês possam ver essa simbologia de um sinal controlado, né, com uma unidade e uma manobra acoplado, aí nós colocamos ele aqui para vocês, tá ok? Está aqui o sinal de mastro com apenas uma unidade. Essa é a simbologia, né, do sinal de mastro com apenas unidade, e ele dá os 3 aspectos, o vermelho, o amarelo e o verde. Tem sistema, tem locais em que você não vai encontrar a unidade B, não tem unidade B, ele só tem uma unidade, e essa unidade serve para reta, serve para cruzamento, né, não tem distinção, tá? Porque só tem uma unidade. A única diferença é que para cruzamento, esses sinais que têm apenas uma unidade, ele só dá amarelo, tá ok? O verde só funciona para reta, tá? Então está aqui o sinal de uma unidade, sendo que aqui, o sinal de uma unidade, ele nunca cruza, como vocês podem ver aqui nesse sinal e nesse sinal daqui, ó, ele só funciona reta, não tem como fazer cruzamento, então não há necessidade de ter a unidade secundária, ok? Aqui eu já tenho um sinal com 2 unidades, unidade A e unidade B, então aqui é a simbologia dos sinais com 2 unidades. Aí nós temos ele aqui, ó, 2 unidades, né? 2 unidades. Aqui eu já tenho um sinal com 2 unidades, sendo que a unidade A, ela dá os 3 aspectos, o verde, o vermelho, o amarelo e o verde. E a unidade B, ela também dá 3 aspectos. Ela dá o amarelo, o vermelho e o vermelho intermitente, né? Porque nós já explicamos a vocês que esse pezinho de galinha indica que esse aspecto em que ele está inserido aqui dá também o pisca, né? Então, como ele aqui é o vermelho, então nós vamos ter o vermelho intermitente, tá ok? Aqui nós já temos os sinais automáticos, são aqueles sinais que não têm interferência do controlador.
Quem abre e fecha sinais é o próprio trem, a passagem do trem. Ele não tem aquela tarjazinha preta, né? Não está pintado aqui. Então me indica que esse sinal é um sinal automático. É um sinal de apenas uma unidade, tá? Como ele não faz cruzamento, só tem uma unidade. E aqui nós temos esses sinais de mastro aqui, com apenas uma unidade, e sinais automáticos. Pode ver que ele é diferente, ele não tem essa pinta preta que tem aqui nos sinais controlados, ok? E aqui é o sinal de estrutura com apenas, também com unidade, só que é sinal de estrutura, automático e de estrutura. Então tá aqui, ó, sinal automático em estrutura, tá ok? E ele dá também os três aspectos, né? O vermelho, o amarelo e o verde. E não é pintado em preto porque ele não é um sinal controlado, ele é um sinal automático, ok? Bom, pessoal, então eu acho que nós mostramos para vocês todos os símbolos, né? Os sinais, a parte física dos sinais. Então acho que não vai ter nenhum erro de vocês identificar os sinais na via e associar a simbologia que nós estamos mostrando para vocês, tá? Agora nós vamos mostrar para vocês aquela simbologia que nós mostramos no Color Light anterior. Então a gente vai dar uma passada rápida, porque vocês já viram essas simbologias lá no PVS dos sinais Color Light, tá ok? Então essa simbologia é aquela que nós vimos anteriormente, né? A simbologia de um travessão, que é o cruzamento entre duas linhas paralelas, que seria aqui, ó, essa linha e essa, uma paralela à outra, e aqui é o cruzamento entre as duas linhas, seria essa simbologia aqui, tá? O travessão nós já falamos que eles trabalham com a indicação em série, então quando é gerado um comando, é gerado o comando para as duas pontas, as duas têm que estar na mesma correspondência, tá? Se uma tiver reversa, a outra também tem que estar. Se uma tiver normal, a outra também tem que estar normal, tá bom? Aqui já é a simbologia de uma chave. Chave é o cruzamento entre duas linhas para uma ou de uma para duas. Então tá aqui, uma para lá ou para cá, duas linhas. Ou vem um trem de lá ou vem um trem de cá para uma linha. Isso é chave, né? Consideramos como chave. Aqui são as juntas isolantes, que nós já mostramos, né? A colada e a encapsulada, sendo que a colada ela é utilizada nos lugares onde tem uma incidência de tráfego muito maior, por ela ser mais resistente, e a encapsulada é utilizada muito em desvios e cruzamento, tá ok? E aqui é a simbologia da junta isolante, tá? E lá no PVS nós temos aqui as juntas isolantes, ó. Elas separam, né, um circuito de via do outro, né? Ela isola. Então esse A4DT, por exemplo, ele tem uma junta isolante aqui, porque ele faz divisa aqui com 3T. O 3T tem uma junta isolante aqui, porque ele faz divisa com 7T. E assim por diante, tá? Então o limite de cada track é entre duas juntas isolantes, ok? E aqui nós temos aquela simbologia do transformador em poste, que estão aqui, ó, dois transformadores no poste, que são esses aqui. Aqui a alocação de metálica, são essas sem o X, né? Aqui eu já tenho o transformador no chão, no cercado, que nós não temos aqui. E aqui uma alocação de alvenaria, pode ser um CTC, um bangalô, ou até mesmo uma alocação de equipamentos, que são esses aqui que estão em X, ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Dê uma olhada, memoriza aí o que é o sinal controlado, o que é o sinal automático, né, o licenciamento, posicionamento dos sinais, né, que nós já falamos bastante sobre isso. É só olhar, ficar de frente para o sinal, se ele está do lado direito da via ou do lado esquerdo, né? Então isso é importante também nós sabermos, para não errar na hora de comunicar a alguém qual é a posição daquele sinal, tá? Então, pessoal, dê uma estudada, espero que vocês tenham gostado, e bons estudos para todos, e até o próximo vídeo.